O céu estava coberto por nuvens pesadas quando Alberto Montoro desceu da sua caminhonete importada, estacionada em frente ao asilo municipal Casa do Bom Caminho. Apesar do nome acolhedor, o local exalava abandono, paredes descascadas, portão enferrujado e um jardim que parecia ter desistido de florescer há anos. Ajeitou o paletó caro sobre os ombros, mas algo no ar o incomodava. Um cheiro de passado, uma sensação incômoda que ele não sabia explicar, apenas sentia. Era só mais uma ação social de tantas que fazia. Doaria uma quantia generosa, tiraria algumas fotos protocolares para os relatórios da fundação e iria embora antes do almoço. Um gesto bonito que, no fundo, fazia parte de sua tentativa silenciosa de aliviar uma culpa antiga, uma culpa que ninguém conhecia. Assim que cruzou o portão, um arrepio percorreu sua espinha. A diretora do asilo, uma senhora baixinha de óculos grossos e postura esforçadamente simpática, aproximou-se com um sorriso nervoso. "Senhor Montoro, é uma honra tê-lo aqui. Por favor, entre." Ele assentiu, mas seus olhos varriam o ambiente como se procurassem por algo ou alguém. Os corredores eram longos, frios, quase sepulcrais. As paredes úmidas pingavam histórias que ninguém mais contavam. Em cada banco, um idoso com olhar vago. Alguns murmuravam para si mesmos, outros apenas olhavam o vazio, como se esperassem pelo tempo. E foi então que aconteceu. No fim do corredor, perto de uma janela embaçada pela umidade, ele a viu. Uma senhora de cabelos brancos desgrenhados, pele marcada pelo tempo e um olhar perdido, mas que, mesmo apagado, carregava algo estranhamente familiar. Seu coração disparou. "Quem é aquela mulher?" perguntou quase sem pensar, apontando. A diretora seguiu seu olhar e respondeu: "Ah, aquela é a Dona Hilda. Está conosco há muitos anos. É uma das mais silenciosas daqui. Quase nunca fala, nunca recebe visitas." Hilda? O nome caiu como um trovão em sua mente. O sangue esquentou, o ar parecia ter sumido. Aquele nome, enterrado junto com uma dor profunda, voltou à tona com brutalidade. Ele se aproximou devagar. Cada passo era um soco no peito. A senhora, com olhos cansados, ergueu a cabeça lentamente. E então, por um instante, algo brilhou neles. "Hilda", ele murmurou, a voz trêmula. Os lábios dela se moveram. Sua mão fina e trêmula ergueu-se com esforço. Um fio de voz rouca escapou. "Beto." O mundo de Alberto parou. Ninguém o chamava assim desde ela. Aquele apelido, aquele tom, aquela voz. Sua mãe. "Meu Deus", sussurrou, ajoelhando-se diante dela. "Mãe?" As lágrimas caíam sem controle. Ele, que jamais chorava em público, estava ali desmoronando diante de todos, mas não se importava. Era ela. Dona Hilda sorriu levemente, um sorriso frágil, quase infantil. Tocou o rosto dele com a ponta dos dedos, como se confirmasse que não era um sonho. "Eu sabia que você viria." E então, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela desmaiou em seus braços. O asilo virou um caos. Enfermeiras correram, chamaram o clínico de plantão, tentaram acalmá-lo. Mas para Alberto, o mundo havia parado. Ali, com sua mãe nos braços, viva, frágil, reencontrada, ele entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele precisava saber o que havia acontecido há 30 anos. O asilo estava em movimento frenético. 2 enfermeiras empurraram uma maca improvisada pelo corredor, levando Dona Hilda até a enfermaria. Alberto seguia logo atrás, o coração martelando no peito como se fosse explodir. "Quero um médico de verdade aqui, agora!" gritou, a voz cheia de pânico e fúria. Dona Ivonete, a diretora, tentou acalmá-lo com um tom gentil. "Senhor Montoro, por favor, mantenha a calma. Temos um clínico que nos atende semanalmente e a Dona Hilda costuma ter episódios de fraqueza. Isso acontece com frequência."
Fraqueza? Ele explodiu. Isso não é normal. Ela desmaiou. Isso é negligência. Onde estão os prontuários? Eu quero cada detalhe do que foi feito desde que ela chegou aqui. A mulher hesitou, sentindo o peso da autoridade diante dela. Alberto não era um visitante qualquer. Era um dos homens mais poderosos do país, dono de hotéis, empresas, imóveis. E naquele momento, ele não aceitava desculpas. Enquanto aguardavam o médico particular que Alberto havia mandado buscar, ele insistiu. Quero ver os arquivos agora. Dona Ivonete engoliu em seco. Senhor Montoro, os documentos são confidenciais. Ele a encarou com um olhar tão cortante que parecia atravessar qualquer resistência. A senhora ousa me falar de confidencialidade quando minha mãe esteve desaparecida por quase 20 anos e estava aqui o tempo todo? Abra essa porta, agora! Ela obedeceu. O arquivo do asilo cheirava a mofo e papel envelhecido. Fichas amareladas, datilografadas, presas por clipes enferrujados. Nomes, diagnósticos, observações apáticas. Entre elas, uma pasta com o nome Hilda Duarte, rabiscado em letras tortas. Alberto a pegou com mãos trêmulas. Abriu. Na primeira folha, uma anotação datada de 30 anos atrás. Idosa entregue por parente distante, alegando incapacidade de cuidados domiciliares. Sem documentos oficiais. Estado mental, confuso. Estado físico, subnutrido. Não responde com clareza. Admissão aprovada por falta de alternativa familiar. O rosto de Alberto perdeu a cor. Quem assinou isso? Ele virou a página. No final, uma assinatura quase ilegível. Responsável, Vera M. Quem é essa Vera? Era a diretora antes de mim, respondeu Ivonete nervosa. Se aposentou há uns 10 anos, nunca mais tivemos contato. Alberto fechou a pasta com força. Algo estava muito errado. Sua mãe não tinha nenhum parente distante. Quando desapareceu, ele tinha apenas 10 anos. Disseram que ela havia morrido num acidente. Lembrava do velório vazio, do caixão lacrado, do olhar frio de seu tio Ernesto dizendo que era melhor assim. Agora, quase 3 décadas depois, ela estava viva e trancada num asilo decrépito. Ele encarou Ivonete como quem dá uma ordem de guerra. Quero o endereço dessa tal Vera, agora! Senhor Montoro, eu não sei se ela ainda vive no mesmo lugar. Então, descubra. Sua voz virou gelo. Ou vou comprar este lugar ainda hoje e você estará na rua antes do pôr do sol. A mulher não ousou discutir. Naquela noite, Alberto não voltou para sua cobertura de luxo. Ficou no asilo, sentado ao lado da cama onde sua mãe repousava, conectada a soro, sob vigilância de emergência. Segurava a mão dela com delicadeza, como se pudesse protegê-la do tempo perdido. Aquela mesma mão que um dia o embalou, cantou para ele dormir, o protegeu do medo. Agora era frágil, gélida. Uma enfermeira entrou com passos leves. Senhor Montoro, o médico disse que ela está estável. O desmaio foi por desnutrição e estresse. Com alimentação adequada e cuidados, ela vai melhorar. Alberto assentiu, os olhos vermelhos. Sentia alívio e ódio. Alívio por ela estar viva, ódio pelo que fizeram com ela. Então, Dona Hilda mexeu os lábios, murmurou algo. Beto, não, eles... Alberto se aproximou, com o coração apertado. Quem, mãe? Quem fez isso com você? Ela abriu os olhos por um segundo, a respiração entrecortada. Ernesto, Vera, esconderam tudo. E adormeceu novamente, vencida pelo cansaço. O sangue de Alberto ferveu. Ernesto, seu tio, o homem que assumiu os negócios da família quando o pai morreu, o mesmo que dizia estar cuidando dele como um filho. Agora, tudo fazia sentido. Ele se levantou da cadeira, encarou a janela do quarto como se estivesse olhando para um campo de batalha. Eu vou descobrir tudo, mãe, e quando eu descobrir, eles vão pagar. O amanhecer chegou carregado de tensão. Alberto passou a noite inteira no asilo, ao lado da cama de sua mãe.
Observava-a dormir com dificuldade, ligada ao soro, respirando fundo, como quem tenta permanecer no mundo. Dona Hilda estava viva, e mesmo que frágil, mesmo que debilitada, estava ali. Assim que os primeiros raios do sol surgiram pelas cortinas, Alberto se levantou com uma nova decisão no peito. Vestiu o paletó escuro pendurado na cadeira, pegou o celular e ligou para sua secretária. Clara, escuta com atenção. Preciso que você encontre o endereço da ex-diretora do asilo Casa do Bom Caminho. Nome: Vera Martins. Me avise assim que tiver. Rastreie cadastros, ligações, contratos, o que for. Sim, senhor Montoro, mas quem é essa mulher? A peça que falta para desmontar 30 anos de mentiras. 2 horas depois, Alberto estacionava diante de uma casa simples, num bairro antigo da cidade. Muros rachados, portão verde encostado, plantas secas no jardim. Clara havia feito o que pedira. Vera ainda vivia ali, reclusa, aposentada. Ele tocou a campainha. Um silêncio. Depois, passos lentos. A porta rangeu, revelando uma mulher de expressão cansada, pele pálida e olhos inseguros. Vera Martins? Perguntou ele, direto. Quem está perguntando? Alberto Montoro, filho de Hilda Duarte. O nome fez Vera empalidecer. Sua mão trêmula segurou o batente, como se fosse cair. Isso não é possível. Alberto deu um passo à frente, a voz firme. É sim. Minha mãe está viva, e você vai me contar agora o que realmente aconteceu. Ela olhou para os lados, temendo ser ouvida por vizinhos, então abriu a porta com um gesto nervoso. Entre, rápido. A casa era modesta. O cheiro de café passado se misturava ao de livros velhos. Vera se sentou com dificuldade numa poltrona puída. Alberto permaneceu de pé, firme. Quero a verdade, toda ela. Quem colocou minha mãe naquele asilo? Vera suspirou, com as mãos entrelaçadas no colo. Foi o seu tio, Ernesto. Ele apareceu lá com sua mãe numa noite chuvosa. Ela estava mal, confusa, assustada. Disse que ela tinha perdido a memória por causa de um trauma, que era incapaz de viver sozinha, que ninguém mais queria cuidar dela. Ele interrompeu, a voz subindo. Ele era convincente, trouxe papéis, disse que era o tutor legal dela e fez uma grande doação para o asilo. Alberto sentiu um nó no estômago. Você vendeu a liberdade da minha mãe por dinheiro? Vera começou a chorar. Eu era diretora de um asilo falido. Ele ameaçou me destruir se eu recusasse. Disse que me denunciaria por desvio de verbas. Eu tive medo. Eu fui fraca. Alberto cerrou os punhos, tentando conter o ódio. E o meu pai? O que aconteceu com ele? Vera hesitou. Depois disse em voz baixa. Ele não morreu num acidente. Ernesto esteve na casa deles naquela noite. Eles brigaram feio, houve gritos, e horas depois, seu pai estava morto na estrada. Alberto sentiu o ar sumir. A história do acidente, o velório, tudo parecia uma encenação agora. E minha mãe? Ela viu tudo, ou parte disso. Ficou em choque, parou de falar. Ernesto a internou e fez o mundo acreditar que ela estava morta. Alberto passou a mão no rosto, lutando contra as lágrimas. Cada resposta abria uma ferida ainda mais profunda. Onde estão os documentos, o testamento do meu pai, os registros da herança? Vera respirou fundo. Ouvi Ernesto dizer que os escondeu na velha casa da Serra, aquela onde vocês passavam férias. A casa da Serra, um lugar que ele não via desde criança, onde as memórias ainda estavam presas nas paredes. Alberto caminhou até a porta. Se você estiver mentindo... Não estou, ela disse trêmula. Mas cuidado, Ernesto, não deixa pontas soltas. Ele parou por um segundo, olhou nos olhos dela e disse com frieza. Pois agora, eu também não. A estrada sinuosa cortava as montanhas, sob um céu de chumbo. O silêncio no carro era pesado. Alberto dirigia sem distrações, os olhos fixos na estrada, o passado martelando como um tambor em sua cabeça. A cada curva, lembranças surgiam como fantasmas.
Risadas no banco de trás, seu pai cantando ao volante, a voz suave da mãe pedindo para ele não se sujar no jardim. Mas agora, cada imagem vinha distorcida, coberta por uma camada de dor. 3 horas depois, surgiu entre a neblina o portão enferrujado da antiga casa da serra. Um casarão de pedra, madeira escura, com janelas altas cobertas de poeira e musgo. A casa da infância. Agora, palco de segredos. Alberto saiu do carro, pegou a lanterna e empurrou o portão, que rangeu alto, como se protestasse contra a presença dele. A casa parecia suspensa no tempo. O jardim estava tomado pelo mato. As folhas secas rangiam sob seus pés. Ele empurrou a porta principal com força. Estava destrancada. Estranho, murmurou. Lá dentro, o cheiro era de madeira molhada e lembranças abafadas. Móveis cobertos por lençóis, retratos caídos, um piano desafinado num canto. Tudo intacto, mas silencioso demais. Ele sabia onde devia ir, o escritório do pai. Quando criança, aquele era um território proibido. Seu pai dizia que coisas de adulto não eram para ele. Mas agora, Alberto era o homem que precisava daquelas respostas. A porta do escritório era de madeira maciça. Tinha um cadeado velho, mas com um golpe seco de pé de cabra, ele o arrebentou. O ar lá dentro era mais frio. Estantes de livros, armários de ferro, uma escrivaninha grande no centro. Ele começou a revirar tudo, gavetas, caixas, pastas. No fundo de uma gaveta trancada, encontrou um envelope pardo, com a caligrafia de seu pai. Para Hilda e Alberto, se algo me acontecer. Seu coração disparou. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope. Dentro havia documentos de propriedades, extratos bancários e, por fim, um testamento. O testamento deixava todos os bens para sua esposa, Hilda, e seu filho, Alberto, e anulava qualquer direito de Ernesto. Anexado, uma carta escrita à mão. A carta dizia: Hilda, sei que meu irmão está tramando algo. Se eu desaparecer, não confie nele. Fuja com Alberto. Proteja nosso filho. Ernesto jamais pode colocar as mãos no que construímos, nem em você. Alberto fechou os olhos, apertou a carta contra o peito. Era a prova que precisava. Mas o destino não havia terminado com ele ainda. No corredor, reparou numa escada retrátil no teto. O sótão. Subiu com cuidado, sentindo a madeira ranger sob seu peso. O sótão era escuro, empoeirado, lotado de caixas. Ao fundo, algo destoava, um baú de ferro com cadeado moderno. Com esforço, arrebentou o cadeado. Dentro, pilhas de documentos, fotos, recibos de transferências para contas no exterior. Tudo no nome de Ernesto. E havia mais, um gravador antigo, com uma fita cassete dentro. Ele apertou o play. A voz saiu rouca, mas inconfundível. Era a de sua mãe. Se alguém encontrar isso, é porque Ernesto cumpriu a ameaça. Ele disse que faria parecer um acidente. Estou com medo. Ele me obrigou a assinar papéis. Ele quer tudo. Alberto sentiu a raiva tomar conta. Sua mãe tentou avisar, mas ninguém a ouviu. Agora, com o testamento, os registros e a fita, ele tinha provas reais. Desceu do sótão mais decidido do que nunca. Mas então, ouviu algo. Lá fora, o som abafado de pneus no cascalho. Correu até a janela. Uma caminhonete preta parou em frente à casa. 2 homens desceram. Roupas escuras, rosto duro. Um deles carregava um galão de combustível. Alberto recuou. Eles vieram destruir tudo. Ele correu até a cozinha, desceu para o porão. Ali, atrás de uma velha estante, havia uma tábua solta no chão. Uma passagem antiga, um túnel de serviço. Antes de escapar, ele voltou até o hall e escondeu uma cópia do testamento sob o assoalho. Caso não saísse vivo, alguém ainda poderia encontrar. No porão, empurrou a madeira. O túnel estava úmido, estreito, mas intacto. Rastejou por metros, com os documentos contra o peito, o gravador seguro em mãos. Lá fora, os homens já jogavam gasolina nas paredes, nos batentes.
Um deles riscava fósforos. O fogo começou. Chamas subiam pelas janelas. A casa da infância estava sendo devorada. Mas eles não sabiam que a verdade havia escapado com ele. A casa da serra estava em silêncio mortal, até que o fogo começou a rugir como um monstro acordado. Alberto, ainda engatinhando pelo túnel de fuga, ouvia o estalar das madeiras queimando, os estalos das janelas explodindo, o cheiro de fumaça invadindo o túnel. Seus joelhos estavam arranhados, o peito apertado, mas ele não parava. Carregava os documentos e o gravador como se sua própria alma estivesse ali dentro. Quando emergiu do outro lado, atrás de uma fileira de árvores, ofegou. A fumaça já dançava entre os pinheiros, mas ele estava vivo. E com ele, a verdade também estava viva. Do alto da trilha, olhou para baixo. A casa da infância era agora um inferno em chamas. Os homens, com semblante satisfeito, observavam de longe, certos de que haviam apagado a história. Eles não sabiam que haviam fracassado. A verdade na mala. Na estrada de volta à cidade, Alberto dirigia em silêncio. Parou num posto de gasolina e trocou o chip do celular. Ligou para Jonas, seu advogado e amigo de infância. Jonas, encontrei tudo. O testamento, gravações, provas de movimentações ilegais. Ernesto mentiu. Ele tentou matar minha mãe e destruiu meu pai. Do outro lado da linha, Jonas ficou em silêncio por um instante. Então respondeu: Meu Deus, você está bem? Estou, mas eles tentaram me matar. Incendiaram a casa da serra. Acharam que tinham vencido. Não venceram. Leve isso direto à delegacia e depois me liga. A gente vai acabar com ele. Alberto guardou os papéis num estojo rígido. Testamento, documentos, recibos e a fita cassete. Tudo trancado com ele no porta-malas. E então acelerou em direção à capital. Enquanto isso, em um escritório no alto de um arranha-céu, Ernesto Duarte tomava vinho e observava a cidade com seu sorriso habitual, frio, calculista. Até que seu celular tocou. Senhor Duarte, temos um problema. Seu sobrinho escapou e está com provas. O copo de vinho escorregou e caiu, estilhaçando-se no chão. Aumente a recompensa. Quero esse envelope, não importa o custo. Ele não pode chegar à polícia. Quando Alberto chegou à delegacia, estava exausto, coberto de fuligem, os olhos vermelhos, mas sua alma carregava uma força nova. O delegado Ramalho, um veterano respeitado e incorruptível, ouviu atentamente cada palavra. Depois, ouviu a fita da mãe de Alberto. Seu rosto endureceu. Senhor Montoro, isso é mais do que suficiente para reabrir o caso. Temos provas documentais e áudio de confissão. Vamos solicitar prisão preventiva ainda hoje. A notícia do mandado de prisão contra Ernesto Duarte percorreu os corredores da justiça como pólvora. Jornais noticiaram: escândalo na elite, empresário é acusado de tramar assassinato e ocultar a esposa do irmão por 3 décadas. Mas para Alberto não era sobre manchetes, era sobre honrar sua mãe, sobre libertar a si mesmo. Alguns dias depois, já mais calmo, Alberto caminhava por um bairro da infância. Parou em frente à antiga praça onde sua mãe costumava levá-lo para brincar. Sentou-se no banco. Olhou crianças correndo, famílias sorrindo. Do bolso do paletó, tirou a fita cassete. Aquela com a voz da Dona Hilda. Apertei o botão play. A voz dela ecoou. Se você ouvir isso, é porque a verdade venceu. Não busque vingança, meu filho. Busque justiça. Seja maior do que a dor. Seja o homem que você nasceu para ser. Ele fechou os olhos. Ela estava certa. O escândalo envolvendo Ernesto Duarte se espalhou como fogo em Mato Seco. Noticiários transmitiam ao vivo as atualizações do caso. Jornais estamparam manchetes como empresário investigado por assassinato e cárcere privado da cunhada.
A sociedade estava em choque. O nome Montoro ganhava outro significado, não mais associado a hotéis de luxo, mas a um passado enterrado que finalmente vinha à tona. Nos bastidores, a promotoria se movimentava rápido. Tinham provas, tinham gravações, mas precisavam de algo mais, testemunhas vivas. Alberto sabia disso. Sabia que para vencer Ernesto no tribunal, precisava reconstruir a história com quem viveu perto da verdade, por mais esquecidos que estivessem. Foi então que Jonas o procurou com uma notícia inesperada. Lembra da governanta da casa dos seus tios? Aquela que sumiu do nada, semanas antes do acidente? Dona Yolanda? Alberto ergueu as sobrancelhas. Achei que ela estivesse morta. Jonas sorriu tenso. Está viva e quer falar com você. A casa era simples, escondida numa vila silenciosa na periferia da cidade. Flores no jardim, cortinas brancas na janela, cheiro de café fresco no ar. Alberto desceu do carro. No alpendre, sentada numa cadeira de balanço, estava ela, Dona Yolanda. Envelhecida, mas com o mesmo olhar firme que ele lembrava da infância. Seu Alberto, ela disse emocionada. Esperei tanto por este dia. Eles se abraçaram. Ela o conduziu até uma sala modesta, onde o tempo parecia ter parado. Eu sabia que a verdade viria à tona um dia, mas não pense que fui covarde. Eu fui mãe. Ernesto me ameaçou, disse que se eu contasse qualquer coisa, meu filho desapareceria. Alberto segurou sua mão com respeito. A senhora não foi covarde, a senhora sobreviveu. Ela o olhou nos olhos e então disse: mas agora posso ajudar. E chegou a hora. De uma gaveta antiga, envolvida em pano, Yolanda retirou algo que Alberto reconheceu imediatamente: uma fita cassete. Sua mãe me deu isso antes de desaparecer. Pediu que eu guardasse. Disse que um dia, se você voltasse, isso seria para você. Alberto engoliu em seco. Pegou a fita com mãos trêmulas. Era mais uma mensagem de sua mãe. Uma voz do passado que nunca se calou. Ele ligou o gravador. A voz de Dona Hilda saiu mais firme, mais consciente que na fita anterior. Se algo acontecer comigo, não foi acidente. Ernesto sempre foi obcecado por poder. Nunca aceitou que Joaquim queria deixar a empresa para mim e para nosso filho. Ele me disse com todas as letras que preferia me ver morta do que ver Alberto herdeiro de qualquer coisa. Se você está ouvindo isso, é porque venceu o medo. Só te peço uma coisa, meu filho. Não busque vingança. Busque justiça e seja maior do que ele. Alberto levou as mãos ao rosto. Silêncio. Nenhuma lágrima. Apenas um profundo sentimento de missão. A verdade estava completa. Com a nova fita, o caso se transformou numa bomba jurídica. A juíza responsável determinou que a audiência fosse pública, com cobertura da imprensa. A cidade estava em alvoroço. No dia do julgamento, o fórum estava lotado. Repórteres, curiosos, ex-funcionários da família Duarte. Gente com cartazes nas mãos. Justiça por Dona Hilda. Alberto chegou em silêncio, de terno sóbrio, mas com o rosto sereno. Passou entre a multidão sem abaixar a cabeça. Ernesto também apareceu, mas era outro homem. Nada do velho sorriso arrogante, apenas tensão, cansaço, medo. No salão, o gravador foi ligado. A voz de Hilda ecoou como um grito de alma. As pessoas prenderam a respiração. A juíza franziu o senho. Os advogados da defesa se encolheram. Mas ainda havia mais. Dona Yolanda subiu ao púlpito. Sua voz embargada, mas firme. Eu ouvi Ernesto dizer à esposa dele: se você não sair do caminho, vai sair da vida.
O tribunal ficou em silêncio absoluto. Eram anos de mentira se desmanchando diante de todos. A sentença não saiu naquele dia, mas a justiça já estava em movimento e ninguém podia mais detê-la. A noite anterior ao veredito foi silenciosa. Alberto estava em casa, ou melhor, na casa onde cresceu, agora restaurada. Sentado na varanda, observava o céu limpo e silencioso. As estrelas cintilavam como se piscassem para ele. Pela primeira vez em anos, não sentia ódio, apenas dúvida. Porque agora o dilema era outro. E se eu for chamado para falar, o que direi? Que quero justiça ou que quero vingança? O sentimento era confuso. Por dentro, ele queria gritar, fazer Ernesto pagar com cada gota de sofrimento que causou. Mas a voz da mãe ainda ecoava na fita. Não busque vingança, busque justiça. Foi então que decidiu fazer o que vinha adiando há semanas. Abriu o diário da mãe. Na última página havia algo escrito à mão. Se um dia você estiver diante do homem que destruiu tudo, lembre-se, perdoar não é esquecer, é libertar-se da prisão que ele tentou construir em você. Se a justiça vier, que seja limpa, não manche suas mãos por mim. Seja melhor do que ele, porque você é. Alberto fechou os olhos, o diário contra o peito. Não precisava mais pensar, já sabia o que faria. O veredito. O fórum estava cheio, o país assistia, repórteres disputavam espaço nas escadas. Redes sociais transmitiam trechos ao vivo. O caso se tornara um símbolo de coragem e justiça. A juíza pediu silêncio e se levantou com a sentença nas mãos. Após análise de provas documentais, depoimentos presenciais e gravações originais, este tribunal decide que Ernesto Duarte será condenado por falsificação de documentos, ocultação de pessoa vulnerável, coação de testemunha e envolvimento indireto na morte de Joaquim Duarte. Um burburinho percorreu o salão. Gente se emocionava, outros aplaudiam em silêncio. A pena é de 27 anos em regime fechado e o bloqueio de parte dos bens para indenização à família e ao Fundo de Proteção a Vítimas de Abuso e Negligência. Ernesto afundou na cadeira, derrotado, o olhar vazio. Nada restava de sua arrogância, nem orgulho, nem defesa. Antes do encerramento, a promotora pediu que Alberto fosse autorizado a falar. A juíza consentiu. Ele subiu ao púlpito, olhou para o público, respirou fundo. Durante muitos anos, eu quis vingança. Quis ver esse homem sofrer tudo que ele nos fez passar. Mas hoje, entendi que vencer não é destruir o outro. É levantar-se sem carregar o que ele tentou me deixar. O ódio. Olhou para Ernesto. Eu não te desculpo, talvez nunca, mas eu me perdoo. Por ter te temido, por ter me calado e por achar por tanto tempo que eu era pequeno demais para mudar alguma coisa. Desceu do púlpito. O salão ficou em silêncio por 2 segundos e então explodiu em aplausos. Não por raiva, mas por honra. Na saída do tribunal, um repórter correu até Alberto. Senhor Montoro, como o senhor quer ser lembrado? Ele parou por um momento, sorriu e respondeu: eu não quero ser lembrado como herói. Quero ser lembrado como filho. Só isso. O sol daquela manhã irradiava um brilho especial sobre a casa dos Montoro. A mansão, que um dia fora palco de silêncios dolorosos, agora transbordava vida. Risos infantis ecoavam pelos corredores e o aroma de pão fresco se espalhava pela cozinha. Era um novo tempo, um tempo de cura e recomeço. Dona Hilda, agora morando com Alberto e sua família, estava sentada em sua poltrona favorita na varanda, vestida com um conjunto floral confortável, os cabelos bem penteados e um chale claro sobre os ombros. A brisa leve acariciava seu rosto sereno, enquanto ela observava os netos, Lucas e Clara, brincando no jardim.
Alberto surgiu na porta com uma bandeja de café da manhã. Ao lado dele, Helena, sua esposa, sorria ao ver a cena. Eles se aproximaram com carinho e Alberto colocou a bandeja sobre a mesinha ao lado da mãe. "Hoje é um dia especial, mãe", disse ele com os olhos brilhando. "Não por causa de uma data, mas porque a senhora está aqui, com a gente, onde sempre foi seu lugar." Hilda segurou a mão do filho e retribuiu com um sorriso comovido. "Eu lutei muito para te proteger, Beto. E você me resgatou do esquecimento, me devolveu a dignidade." As lágrimas escorriam silenciosas pelos rostos dos dois. Helena, emocionada, se aproximou e envolveu os dois num abraço terno. "Nós só estamos completos porque a senhora está aqui, dona Hilda", disse ela com sinceridade. Lucas e Clara, percebendo o momento, vieram correndo. Clara carregava um pequeno quadro que havia pintado, uma árvore frondosa com raízes profundas e flores coloridas. No centro, uma figura feminina com um sorriso sereno. "É a senhora, Bisa", disse Clara. "A árvore é a senhora, porque a senhora é nossa raiz." Dona Hilda levou a mão ao coração, tocada profundamente. "Minhas crianças, meus tesouros." Alberto se levantou e estendeu a mão para a mãe. "Vamos até o jardim? A senhora precisa ver o que plantamos juntos." Com a ajuda do filho e dos netos, Dona Hilda caminhou lentamente até o centro do jardim, onde florescia uma cerejeira, a mesma que Alberto havia plantado no dia em que ela voltou para casa. Embaixo da árvore, ele colocou uma pequena placa com os dizeres: "Aqui floresce a memória de quem nunca se curvou ao silêncio." Hilda ajoelhou-se com dificuldade, tocou a terra e sussurrou: "Obrigada, meu filho. Você me deu mais do que justiça. Me deu lar, me deu paz." Ao pôr do sol, a família inteira estava reunida no jardim. Riam, contavam histórias, partilhavam memórias antigas e criavam novas. Era um retrato perfeito daquilo que o tempo, a verdade e o amor podem construir. Quando Clara perguntou: "Papai, a Bisa vai morar com a gente para sempre?" Alberto a abraçou com ternura e respondeu: "Sim, claro, vamos aproveitar cada minuto perdido." E Dona Hilda, com um olhar tranquilo e a alma leve, completou: "Onde há amor, não há esquecimento. E eu nunca esqueci de você, Beto. Nunca." Se essa história tocou o seu coração, se você acredita que o amor é capaz de restaurar até as feridas mais profundas, então você está no lugar certo. Aqui, cada vídeo é mais que entretenimento, é um lembrete de que a verdade pode florescer, a justiça pode vencer e o amor sempre encontra o caminho de volta. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder da reconciliação e, principalmente, inscreva-se agora no canal, porque quando você se inscreve, você está dizendo: "Eu apoio histórias que inspiram, eu acredito na força da família, da fé e da superação. Eu quero ver mais histórias como essa." O canal ainda está crescendo, mas com você aqui, cada novo inscrito é uma semente de esperança plantada. Juntos, vamos espalhar amor, empatia e transformação. Então, não vá embora sem se inscrever. Você faz parte disso e sua presença aqui faz toda a diferença.